Vende, compra uma terra. E aí você vende para uma família novo, casal novo, criança pequena. Aí daqui a pouco eles vão ficar velho também. Aí ele olha aquele tamanho daquela casa e fala, pra que eu preciso de uma casa de 3 quartos? Pra que eu preciso de 5 quartos? Eu tenho um monte de coisa. Lareira. Daqui a pouco ninguém constrói mais. Pra quê? Eu boto uma lareira dessas que se liga na tomada, sai um foguinho lá. E tá tudo certo. Então, eu acho que é um pensamento a longo prazo mesmo de casa. Com certeza. Tô quase virando uma arquiteta, tá vendo? Falei que eu vou terminar essa temporada do podcast já. Com a inscrição feita. Exatamente. Qual que é pros engenheiros hoje, assim, se você olhar e falar, quais são a maior dificuldade para ele pensar em trabalhar com esse modelo de BIM? Olha, eu acho que tem duas grandes barreiras ali. Primeiro, a barreira interna. Do engenheiro ele querer fazer uma alteração de algo que ele está acostumado. Ainda mais se a pessoa for um pouco mais velha, assim, sabe? Já está muito consolidado, para que ele vai mudar? Então acho que tem um pouco desse pensamento. Mas isso não se limita, né? Isso aí é um pensamento quase que geral. Assim. A pessoa ela tem que fazer algumas mudanças conceituais. A engenharia, o cálculo, vai ser o mesmo. Não vou mudar o cálculo ele não muda, o cálculo hidráulico, elétrico e com certeza o estrutural ele não muda, é o mesmo cálculo, né? Só que a diferença é que depois que eu calculei, eu vou transpor isso de uma outra forma, de uma forma muito mais inteligente e talvez um pouco mais trabalhosa no começo. Então isso é um primeiro desafio. O primeiro desafio do profissional, entender a necessidade, né? E o segundo desafio, ele já é externo, no meu entendimento. Ele é o desafio do cliente. Porque para ele, no final das contas, ele quer a prancha, ele quer a folha, ele quer construir. E ele provavelmente vai querer construir antes de você terminar o projeto. É aquela questão da falta de planejamento que a gente estava conversando. É horrível, mas acontece bastante. E é você explicar para ele que tudo tem o seu tempo. Que aquilo ali tem essa etapa, que o projeto ele vai demorar um pouquinho mais para ser feito, mas ele vai sair muito melhor e o teu tempo de obra vai ser menor. Grosso modo, né? Claro que vai depender de outras variáveis que são externas a quem projeta, porque é quem vai executar a obra, a gente nem sempre a gente sabe quando começa o projeto, você geralmente não sabe quem que vai executar. O cliente está fazendo as coisas por etapa, ele não contratou ainda uma gestão de projeto, uma gestão de obras, né? Então tem essa questão. Mas explicar para o cliente a importância num primeiro momento, dos projetos em geral, porque ele não sabe. Para ele é um mal necessário. Tem que fazer, ele faz. Obrigado. Né? E depois explicar para ele que a gente trazendo todos esses projetos dele dentro de um conceito BIM, né, que ele vai ter uma obra muito mais otimizada. Vai ter uma obra compatibilizada e vai ter uma obra que, se ele quiser depois passar isso para um planejamento de obras, com orçamentação, definição de cronograma, ele consegue, né, e de forma muito mais fácil, muito mais simples, você já consegue ver erros, já consegue ver problemas. Então é isso. Porque geralmente a pessoa é muito ansiosa, ela quer começar a trabalhar, quer começar logo, quer morar logo, né? Então a pessoa começou o projeto, quer começar em julho, já quer no Natal morar na obra, né? Aí entra aquela questão, não, vai. Aí o que o cara fala? Fala que vai dar tempo. Por quê? Porque quer pegar o projeto. Só que sabe que não vai dar tempo. E se falar que não dá tempo, o cara não fecha, vai fechar com quem fala que vai. E tudo tem o seu tempo para ser feito, inclusive os projetos, né? Então... É muito mais, às vezes, uma conscientização, não é só da pessoa, mas, por exemplo, de uma conversa com o arquiteto. O arquiteto, isso tem que vir do arquiteto, não é? Olha, idealmente sim. E por que tem que vir do arquiteto? Porque ele é o primeiro contato que o cliente vai ter. Então, ele não, dificilmente ele vai contratar um engenheiro antes de começar a fazer o projeto arquitetônico. Dificilmente. Então, ele vai contratar um arquiteto. O arquiteto vai fazer todas as análises, que são análises, algumas objetivas, outras subjetivas, né? A arquitetura é isso. A arquitetura tem muitas questões subjetivas. De design, né? E tudo mais, né? É o gosto da pessoa. Então... E aí o arquiteto que orienta, que é como ele é o primeiro contato técnico, ou um dos primeiros contatos técnicos com a pessoa, ele que vai orientar. Porque eu não sei, imagina, sei lá, a minha mãe,
Ela sabe um pouquinho de projeto, que é o que a gente conversa no dia a dia. Mas se ela fosse construir uma casa, por onde que ela vai começar? Ela não sabe. Aí ela vai chamar um arquiteto. Aí ela sabe que ela vai ter que fazer sondagem de solo? Ela sabe que ela vai ter que fazer topografia? Não. E quem que orienta ela nesse caso? O arquiteto. O arquiteto. Ele, assim, é obrigatório ele fazer isso? Não, né? Mas, assim, idealmente sim, pois ele é o primeiro contato técnico da pessoa ali na maioria dos casos. E ele que tem que falar para ela, olha, o projeto é assim, ó. Essa etapa da arquitetura, eu faço um estudo preliminar, você dá uma olhada, gostou, não gostou, a gente começa a fazer um anteprojeto, que já começa a deixar um pouquinho mais consolidado as questões das nossas definições. Se aprovando o anteprojeto, nesse momento a gente contrata a engenharia. Ah, mas vai precisar de engenheiro? Vai precisar fazer o estrutural, o elétrico hidráulico, né? Ah, mas vai ficar caro, aí eu falo pro Zé fazer, o Zé faz para mim. O Zé é o pedreiro. O Zé é o pedreiro. De família, né? O cara que tem um contato ali com o pessoal já faz, sei lá, quantos anos. E assim, cabe a esse primeiro profissional técnico, que em geral é o arquiteto, falar, olha, não é assim, a gente precisa do projeto, a gente tem que fazer assim assado, eu tenho que compatibilizar, eu tenho que ver essa solução dele, porque ele vai trazer economia. Então O BIM é um assunto bem conhecido entre os arquitetos? Eu diria que depende um pouco. Ele está se difundindo muito mais. Antigamente, por exemplo, na época que eu me formei, a academia, do modo geral, ou seja, a faculdade, as instituições de ensino, elas não tinham tanto esse... Tanto é que, quando eu me formei, eu fiz desenho à mão e desenho no AutoCAD. E quando eu saí da faculdade, eu que quis buscar algo diferente. E achou o BIM? Descobri o BIM e comecei a estudar um pouco sobre. Então, a gente usa BIM desde então. Claro que, inicialmente, a gente usava com um nível de maturidade muito baixo, e agora já tem um nível de maturidade ok, um nível de maturidade bom, né? Especialmente para o que a gente se propõe a fazer. Mas então nem se falava. E hoje em dia, a gente contratando estagiário, conversando com o pessoal mais novo, a gente já... Não, eles falam BIM. Então, assim, eles têm. Qual é o nível vamos dizer assim, os professores estão aprofundando em qual nível? Já não sei dizer. Mas que pelo menos uma ideia já se tem, isso já acontece assim. Então o pessoal mais novo já tem um conhecimento sobre BIM, recém-formado, e aí alguns profissionais que começaram a entender o BIM como um benefício. E aí foram fazendo, aí tem que fazer uma especialização, né? Olha, assim, eu tenho especialização em BIM, mas eu diria que, por exemplo, os parceiros que a gente trabalham, eles não têm... Mas tem que fazer um curso, alguma coisa. Você sabe que isso é relativo, porque o que acontece? A gente auxilia alguns escritórios de arquitetura que estão entrando com o BIM no mercado, a gente, poxa, dá toda assistência assim, para eles no dia a dia, né, de trabalho, a gente dá toda assistência para eles, porque para a gente é interessante que seja feito em BIM, né? É óbvio. Mas não precisa necessariamente de uma especialização. É bom, é legal e assim, faz diferença no espectro assim, de aprendizado, de conhecimento, vai agregar muito. Mas para o cara que quer fazer só aquela compatibilização simples entre um escritório e outro, ele, aos trancos e barrancos, ele consegue fazer. E se tiver uma assistência ali de um outro escritório, que nem eu comentei, alguns arquitetos têm a nossa assistência, consegue fazer tranquilo, o basiquinho ali. Agora, claro, se você for entrar vamos dizer assim, uma esfera um pouco mais técnica, aí de fato vai precisar de pelo menos uma especialização, porque aí a gente entra em requisitos de informação, de troca de informação, requisitos de informação de projeto, nível de projeto, o nível de desenvolvimento requerido, que são coisas muito mais amplas, muito mais densas e complexas, né? E mesmo você conseguir fazer uma análise de dados. O mundo hoje, eu falo que ele é de quem tem a informação. Quem tem informação é o dono do dinheiro. Só que não adianta nada você ter informação e não saber o que fazer com aquilo. Exatamente. Então, eu acredito que essa necessidade das pessoas fazerem essa análise de dados, de olhar e falar, cara, com o que eu vou usar isso? Uhum. Eu sei que um sol vai bater nessa parede e provavelmente aqui que a pessoa vai botar a televisão. É uma informação. A informação o sol bate nessa parede. Ela pode olhar para você e falar assim, cara, não bota a televisão nessa parede aqui, sim, porque aqui vai bater o sol e você vai ter um grande problema, você vai ter que gastar um dinheiro com blackout e aí a tua casa vai ficar, sei lá.
Entendeu? Isso é olhar para um dado e analisar e tomar atitudes em cima desses dados. E a gente precisa, eu acredito que hoje, você pensando principalmente sobre cidades inteligentes, que você trabalha muita parte de sustentabilidade, é você entender isso, utilizar menos materiais possível para que a gente tenha, não é questão nem de economia de gasto, porque é óbvio que isso vai acontecer, mas principalmente você olhar e falar, eu preciso trabalhar materiais diferenciados que vão Com agredir certeza. menos o meio ambiente, que você vai te trazer Exatamente. uma vida útil muito maior, que você vai, né, o que você falou o tempo todo, é um gasto inteligente. É um gasto né? inteligente, exatamente. Essa questão da eficiência energética, a gente não faz diretamente eficiência energética, mas tem algumas pessoas que já fizeram um projeto conosco que fazem. E ela é muito legal, porque o que acontece? Você, às vezes, só com... assim como a engenharia tem cada nicho tem a sua especialização, né? Então, instalação elétrica, hidráulica, estrutural, madeira, aço, concreto protendido e por aí vai, né? Nichos, né, específicos, a arquitetura também tem. Em geral, é o arquiteto que faz essa questão de análise climática, bioclimática, né, da casa. Então, assim, se você, às vezes um arquiteto sem muita experiência nessa questão faz um projeto, não observou essa questão, toda engenharia que não é muito o escopo da engenharia avaliar energeticamente a casa, no sentido, por exemplo, se eu estiver fazendo só estrutura, eu vou fazer a minha estrutura, vou seguir as premissas da arquitetura, mas eu não vou me preocupar com análise bioclimática, vento cruzado, etc., insolação, porque isso é uma coisa Do do arquiteto. arquiteto, né, de quem projetou, fez a concepção do projeto, inicialmente. Então, assim, e aí o que acontece? Às vezes o cliente vai, muda, e tem que tacar muito ar-condicionado, por exemplo, porque a casa é um forno, entende? E ao passo que se você tiver uma análise energética daquela edificação, especialmente em alguns casos específicos, você consegue, sei lá, na tua cobertura colocar uma camada de X centímetros de argila expandida e uma manta, pronto, tua casa ficou hiper fresca. Ou seja, você tem um ganho indireto e direto a partir de determinado momento muito grande ali, né? Então tem várias obras que a gente projeta que a arquitetura pensa nisso. Eu falo que eu tenho cidades inteligentes com as construções inteligentes. Sim, com É o que a certeza. gente tem que começar a Com pensar certeza de absoluta. processos mais inteligentes, processos mais profissionalizados. Isso é benefício para todo mundo. Você tem essa mudança. Eu acho que essa é a maior dificuldade que a engenharia e a arquitetura tem, porque é essa mudança dos paradigmas que eu tenho a respeito de uma construção, Exato. de um material. Abrir a mente para utilização de novas tecnologias, novos materiais. A gente falou bastante sobre nanotecnologia aqui, em cima dessas construções que são diferenciadas, e são coisas que que às vezes é utilizado em outros países, são coisas que já existem já há um bom tempo, igual você falou, BIM, mas que infelizmente ainda não é difundido por conta da cabeça das pessoas. Exatamente. Gostei do assunto, achei bem legal. Cauê, Legal. você quer deixar um recado para os teus amigos engenheiros, para os estudantes, para os alunos, falar, estuda, verdade. arquitetos. Estudem bastante, né? Eu acho que a gente não escapa de ter que estudar e o estudo não pode ser algo... ele tem que ser algo, assim, prazeroso, né? Você tem que estudar porque você quer conhecer, ver algum tipo de aplicação naquilo, né? Não pode estudar só por estudar, né? Afinal de contas, a gente faz uma faculdade e depois o pessoal sai e aí não sabe 2 mais 2, né? Praticamente, né? Então, assim, estudem bastante, que eu acho que a gente não tem outro caminho a não ser estudar. E agradecer o pessoal da CEA pelo convite, poder vir aqui falar um pouquinho do BIM. Espero que atinja algumas pessoas, que seja um gatilho de uma curiosidadezinha para eles, para pesquisar um pouquinho a mais, para saber que existe, né? E é isso. Obrigado. E se alguém quiser te achar? Eu tenho o Instagram da minha empresa, que eu não sei se depois o pessoal eu consigo passar para vocês, embaixo, né? a gente coloca aqui, Isso, deixa o aqui Instagram embaixo na meu, o Instagram da descrição. empresa, pode entrar em contato com a gente, que precisar de algum auxílio, assim, tá com alguma dúvida, alguma questão, pode entrar em contato, a gente super responde, assim, às vezes não imediatamente, né, porque eu com o Instagram, nossa, eu sou péssimo com redes sociais de modo geral, mas eu tento sempre estar olhando lá. É isso.
É isso. Obrigada, viu, Cauê? Imagina, eu que Nossa, agradeço. muito legal. Pessoal que é aí arquiteto, começa a olhar um pouquinho mais para esse tema, entender que o mundo ele está mudando, a gente precisa mudar também. Às vezes a grade curricular não muda, mas o profissional, né, depois de uma formação com cursos extras e uma mentalidade diferente, acaba tendo essa transformação também. Então, fica aí a dica para vocês, tá? No mais, muito obrigada. Um beijo a todos e até o próximo podcast.